Vamos resolver agora o exercício número 2 da aula 40 do nono ano do ensino fundamental. Determine qual é o polígono regular em que o ângulo interno é o triplo do ângulo externo. Então, verifique o seguinte, ó. Se o ângulo interno, eu sei qual é o valor? Eu não sei qual é o valor. Mas eu sei que ele é o triplo do ângulo externo. E o ângulo externo também não sei o valor. Se o ângulo externo, por exemplo, mede x, o ângulo interno é o triplo, ou seja, é 3 vezes o x, ou seja, 3x. Agora vamos analisando o que significa cada uma dessas informações que tem aqui no nosso problema. Primeiro, o que é um polígono regular? Polígono regular é uma figura que tem todos os lados do mesmo tamanho, tá? Então, se eu desenhar um polígono regular com 3 lados, eu vou ter um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Consequentemente, os ângulos internos terão a mesma medida também, tá? Então, esse ângulo vai ser igual a esse aqui, que vai ser igual a esse aqui. Todos os ângulos internos são iguais. Muito bem. Então, agora, aqui nós temos uma outra definição do que é ângulo interno. O que é um ângulo externo? Ângulo externo, olha só, se a gente continuar aqui o nosso lado, prolongar o nosso lado, este aqui, ó, será o ângulo externo. Certo? Então, percebam, eu tenho aqui o ângulo interno e aqui eu tenho o ângulo externo. O que fala o nosso problema? O nosso problema está dizendo o seguinte, que o ângulo interno é o triplo do ângulo externo. Nós não sabemos quantos lados tem. Nós só sabemos que os ângulos internos têm a mesma medida, porque ele é um polígono regular. E nós sabemos também que o ângulo interno é o triplo do externo. Então, fazer um esboço. Vamos imaginar, por exemplo, que esses aqui fossem 2 lados desta figura que eu não sei quantos lados tem, tá? Poderia continuar. Vamos recordar que isto aqui é um ângulo interno. Se nós fizermos a continuação desse lado, nós vamos ter aqui o ângulo externo. Certo? Por que é importante a gente compreender isso? Nós já vamos verificar, ó. Então, esse aqui é o ângulo interno e esse aqui é o ângulo externo. Uma coisa que eu tenho certeza é que se em qualquer polígono que eu tenha aí, se eu somar, ó, essa aqui é a continuação do lado, se eu somar um ângulo interno mais um ângulo externo, se eu somar a medida do ângulo interno mais o seu ângulo externo, em qualquer polígono, a soma sempre vai dar 180 graus. Isso é uma afirmação. Isso é verdade, tá? Em qualquer figura, ó, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, se eu somar esses 2 ângulos, o resultado dá um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Ok? Muito bem. Então, vamos pensar agora um pouquinho aqui, ó. Está dizendo que o ângulo interno é 3 vezes o tamanho do ângulo externo. Qual é o valor do ângulo externo? Eu não sei, então vou chamar de x. Só que eu sei que o ângulo interno é 3 vezes aquele tamanho. Então, é 3x igual a 180. Perceberam?
A partir dessas informações, eu vou conseguir descobrir qual é o valor do ângulo interno. E a partir do ângulo interno, eu vou conseguir descobrir qual é essa figura aqui, qual é esse polígono. Já vamos chegar lá. Então, se eu somar 3x mais x, eu vou ter 4x igual a 180 graus. Ok? Então, vamos lá. Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou chegar a 180 dividido por 4. Então, este x vai ser igual a 180 divididos por 4. 4 vezes 4 é 16, certo? Sobra 2. Então, aqui vai dar 45. Então, percebam, 45 graus é o valor de x. Se o ângulo interno, que é o que eu preciso saber, é 3 vezes isso aqui, então nós vamos chegar a... Vamos escrever aqui. Ângulo interno. Já vamos verificar por que é que eu tenho que saber isso aqui. Ângulo interno. Bom, se o ângulo interno é 3 vezes o x, então é 3 vezes o 45. 3 vezes 5 é 15 e 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. 135 graus. Esse é o valor do ângulo interno. Ok? Agora veja bem, o que nós vamos fazer com essa informação? Em todo polígono regular, vou desenhar aqui um polígono, um quadrado. Em todo polígono regular, nós temos a seguinte informação. Ó. Sempre que eu traço um segmento que vem de um vértice até o centro, eu divido esta nossa circunferência aqui dentro em 4 partes iguais. Como assim a circunferência? Ó, se eu fechar isso aqui, o que acontece? Eu tenho 360 graus. Se eu dividir em 4 partes, quanto fica cada um? Fica 90 graus, certo? Perceberam? Que se eu dividir em 4 pedaços, eu vou ter 90 graus. E isso acontece com qualquer polígono. Se for um polígono de 8 lados, vou dividir em 8 partes e assim por diante. Ok? Por que essa informação para nós é importante? Isso aqui, ó, quero que vocês percebam comigo. Esta divisão desse ângulo interno, ele divide exatamente na metade. Então, se essa medida é 90 graus, aqui vai medir quanto? 45 graus. Aqui vai ter quanto? Aqui vai ter 45 graus. Certo? E aqui vai ter quanto? 90 graus. Então, se eu somar todos os ângulos desse triângulo, vai dar quanto? 180 graus. Ok? Por que essa informação ela é muito importante para a gente determinar isso? Porque eu vou pegar e vou verificar esse ângulo aqui, ó, em quantas partes esse ângulo central vai ser dividido. Então, eu vou desenhar novamente, como eu não sei que figura é, eu vou desenhar aqui uma figura qualquer, tá? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Aqui é o centro dessa figura. Então, eu vou puxar um segmento aqui e um segmento aqui. Eu sei que esse ângulo completo é de 135 graus, certo? Então, aqui é 135
135 graus. No entanto, a metade desse ângulo é quanto? A metade desse ângulo será igual a 67,5 graus. Então, aqui tem 67,5 graus. Consequentemente, aqui também tem a mesma medida. Então, vejam bem, se eu somar esses dois ângulos aqui, vou pegar lá, 67,5. Ó, fechei, eu estou trabalhando com esse triângulo aqui dentro, ó. Vou destacar ele aqui. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar esse 67,5, que é um ângulo, e somar com o outro 67,5 e somar com esse ângulo do meio aqui, ó, esse ângulo central, que é x, o resultado tem que dar 180 graus. Então, claro que se eu juntar o 67,5 com o 67,5, eu vou ter 135 graus. Mais o x, que é igual a 180. Esse 135 vai passar diminuindo. Então, vou ter 180 menos 135 graus. Vamos lá, então. O x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 45 graus. Este ângulo interno aqui, representado aqui nessa figura, tem 45 graus. Ora, veja bem o que acontece. Se para achar o ângulo interno, eu pego a quantidade de lados e divido por 360, tá? Então, eu pego o 360 e divido pela quantidade de lados e o resultado dá o valor do ângulo interno. Se eu fizer essa operação ao contrário, eu vou encontrar o valor, tá? Perceba o que a gente vai fazer aqui, ó. O que esse n está representando? Esse n está representando o número de lados. Esse aqui é o valor do ângulo central. Valor do ângulo central. Que é justamente esse ângulozinho aqui, ó. E o 360 é a circunferência, tá? Para voltar a 360, eu tenho que pegar o 45, que é o ângulo central, ó. Eu tenho que pegar o 45, multiplicar pelo número de lados e o resultado tem que dar 360 graus. Para que a minha conta dê certo, para que seja um polígono regular, tem que acontecer isso. Então, este n, que é o número de lados, é o 360 dividido em 45 partes. Ora, 360 dividido em 45 por 45 vai dar exatamente 8. Ou seja, essa figura, esse polígono, tem 8 lados. Se esta figura tem 8 lados, significa, ali nas minhas opções, que ele é um octógono, que nesse caso é representado na letra C.